sabe por que os políticos de repente ficaram tão preocupados em te dar um dia a mais de folga? A resposta está na história da escravidão no Brasil. O fim da escala 6x1 é só o governo afrouxando um pouco o chicote para evitar uma revolta e impedir que você rasgue de vez as amarras da CLT. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por mim mesmo, Peter Cannabis, escrito por Mecha Mentalist, revisado e narrado por mim, Leafá, do Agorista Verso. O fim da escala 6x1 chega como um presságio para enterrar a CLT. Com as eleições se aproximando, o Executivo e o Congresso começam com aquele papinho eleitoreiro. A essa altura do campeonato, nenhum político está disposto a virar alvo de críticas à toa. Mesmo com argumentos e discussões, essa é uma pauta que vai muito além das ideologias. Um lado tenta se reeleger e o outro não vai queimar votos por qualquer coisa. Essas pautas bomba são ótimas para fazer populismo, fazendo certos pontos de vista serem engolidos após regurgitados, exatamente como aconteceu com a carteira verde e amarela, você lembra? Alguns diziam que era ataque ao trabalhador e roubo de direitos. Bom, se é um ataque ao trabalhador, é estranho que facilite a contratação de mais pessoas com o alívio nos encargos, né? E se era roubo de direitos, eu te pergunto, que direitos? Roubo de verdade, na visão libertária, é o FGTS, o INSS, a contribuição sindical, é o 13º. Sim, o 13º, que é apenas o seu próprio dinheiro fatiado, calculado pela empresa e retido ao longo do ano. Uma empresa saudável e madura coloca tudo isso na pontinha do lápis. Tipo, se o brasileiro tivesse mais educação financeira e não precisasse sustentar um aparato governamental obeso de tão pesado, previdências privadas, em um ambiente de livre concorrência, poderiam custar bem menos do que o rombo do INSS. Já a contribuição sindical, por sua vez, funciona como uma cobrança obrigatória para que você possa exercer a sua profissão. E o FGTS, criado durante a ditadura militar como um recolhimento obrigatório, continua sendo usado pelo governo como uma espécie de caixa para financiar vários projetos que você nem se interessa, por exemplo. Hoje, com as tecnologias que temos, um simples grupo em uma rede social já resolveria boa parte das questões de uma categoria de forma aberta e direta, sem precisar de intermediários. O governo tenta agradar o povo com políticas populares, mas se quisessem realmente ajudar o trabalhador, por que não diminuem o peso das próprias regras sobre ele? Sem a CLT e respeitando contratos puramente privados, seria possível imaginar jornadas bem diferentes. 3 dias de trabalho por 4 de descanso, por exemplo, com uma renda base digna negociada livremente. Um trabalhador poderia até ter 2 empregos, tipo, sem o medo constante de perder um deles, além de ter tempo para estudar ou procurar uma oportunidade melhor. Pensa comigo, uma pessoa podia ter uma escala 3x4 num lugar e 3x4 em outro. Ela trabalharia 6x1 e ganharia mais. Ou a pessoa teria uma escala 4x3, trabalharia 3x4 em outro lugar e trabalharia os 7 dias da semana. Ou então pegaria meio turno, ou pegaria um turno inteiro, 3 dias. Tudo ia dependendo do salário, mas não tem como a gente saber isso porque o Estado brasileiro nos impede de negociar o nosso próprio trabalho. A CLT é apresentada como um direito, mas nessa visão também pode funcionar como uma amarra moderna, fortalecendo sindicatos e outros intermediários. Quem duvida, pode olhar para a nossa história. A CLT representa uma forma de controle sobre a relação de trabalho, na qual o governo interfere diretamente nessa negociação e os sindicatos acabam ganhando poder sobre o trabalhador. Parte dessa inspiração veio de modelos corporativistas europeus, inclusive o do fascista Mussolini, modelo que hoje está claramente em decadência. Para entender esse ponto de vista, precisamos voltar um pouco na história. Esse contexto pode nos ajudar a imaginar o que pode acontecer com a CLT daqui para frente. As situações mudam, mas certos padrões parecem se repetir. Ontem tivemos a Revolução Industrial. Hoje temos a inteligência artificial.
Antes, a chegada de imigrantes mudava o mercado de trabalho. Hoje, vemos contratos descentralizados e trabalhadores autônomos. Antes, novas formas de circulação de informação transformavam a sociedade. Agora, temos informação descentralizada e distribuída em escala global. Também já tivemos grandes crises financeiras ligadas às commodities. Hoje, temos uma multiplicidade de mercados enquanto o governo acumula dívidas e aumenta a carga de impostos. A ideia central é simples: as relações de trabalho mudam e as leis precisam acompanhar essas mudanças. Imagina quem era contra e quem era a favor da liberdade no passado. Na Inglaterra, quakers religiosos e parte da classe média defenderam mais liberdade, enquanto legalistas e aristocratas se opuseram a várias dessas mudanças. Na América do século XIX, também houve uma divisão forte. Os republicanos daquela época defenderam a abolição da escravidão, enquanto muitos democratas tentaram manter a escravidão. Aqui no Brasil, a oligarquia rural dos coronéis e os traficantes de pessoas escravizadas estavam entre os grupos contrários à liberdade, enquanto parte da classe média urbana e a pressão internacional ajudavam a empurrar o país na direção contrária. É um tema enorme, mas o sistema finalmente caiu em maio de 1888. Pressionado pela sociedade, pelo cenário internacional e pelo próprio colapso do modelo de trabalho escravo. Perto do fim daquele período, a recessão e as pressões sociais fizeram os setores buscar maneiras de manter os trabalhadores nas senzalas, melhoravam a alimentação e estimulavam vínculos familiares e afetivos para diminuir as fugas. Muitos escravizados também retornavam por fome ou falta de alternativas. Esse exemplo está mais perto de nós do que parece. Tivemos recentemente o caso de um desembargador que adotou por afetividade uma trabalhadora doméstica em situação análoga à escravidão. Ela acabou retornando ao local de trabalho depois de decisões burocráticas, algo que chegou a provocar questionamentos de organizações internacionais. O poder público tem punições previstas para situações assim desde 1940, mas muitas vezes a aplicação dessas regras é criticada por ser seletiva. O Estado cobra direitos de empresas e cidadãos, enquanto seus próprios abusos e privilégios continuam sendo questionados. No passado, a liberdade chegou tarde por aqui, e atualmente continuamos atrasados quando nos comparamos com outras partes do mundo. Se a CLT fosse tão boa para o trabalhador quanto seus defensores dizem, seria de esperar uma migração de pessoas de países desenvolvidos para o Brasil, em busca de empregos protegidos por ela, né? Mas acontece justamente o contrário. Muitos brasileiros tentam ir para países desenvolvidos e aceitam contratos mais flexíveis, em outras moedas e longe da burocracia brasileira. A exceção é Cuba, que enviou trabalhadores para outros países enquanto retinha parte dos seus ganhos. Aí é mole, né? Para o governo brasileiro, porém, esse tipo de relação parece menos estranho quando é o próprio Estado que faz cobranças semelhantes sobre o trabalho e a renda do cidadão. Atualmente, o brasileiro vive brigando querendo liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mas a liberdade financeira também não deveria ser esquecida. No passado, dinheiro podia comprar a alforria. Hoje, liberdade financeira pode trazer dignidade e autonomia. É justamente isso que o governo pode tirar do pobre quando confisca uma parte grande do fruto do seu trabalho. Aqui, o chamado pai dos pobres parece um oligarca prometendo afrouxar um pouco o açoite para evitar uma revolta com a proposta de diminuir apenas um dia da semana. E a situação tá tão esquisita que, por exemplo, o deputado federal Isidório chegou a dizer que o fim da escala 6x1 daria aos trabalhadores tempo para fazer sexo em paz, como se isso fosse uma defesa da família, em meio a uma pauta que também confronta setores conservadores. É uma abordagem que considero inútil. A pirâmide etária do INSS já mostra sinais de pressão, e tentar aumentar artificialmente a população por esse caminho parece uma imbecilidade. E para explicar um pouquinho mais e você entender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada na obra de Murray Rothbard.
No livro A Anatomia do Estado, o autor Murray Rothbard explica que o governo não é uma associação voluntária, mas uma organização que sobrevive da expropriação. Regulamentações, incluindo leis trabalhistas, podem servir para criar cartéis, proteger grupos próximos do poder e dificultar que pessoas mais pobres avancem no mercado. O Estado não cria riqueza diretamente. Ele arrecada de quem trabalha e usa esses recursos para manter sua estrutura e conquistar apoio político. Na mesma linha, o autor alemão Hans Hermann Hoppe faz uma crítica parecida no livro Democracia, o Deus que Falhou. Os políticos atuais administram o aparato público apenas por um período limitado, o que criaria um incentivo para extrair o máximo de recursos durante esse tempo. Isso aumentaria a chamada preferência temporal da sociedade e reduziria a capacidade de poupança do trabalhador por meio de inflação e gastos públicos. O verdadeiro progresso acontece em uma sociedade baseada em leis privadas e liberdade econômica ampla, no qual propriedade e contratos voluntários são muito mais protegidos da interferência de burocratas. A ideia de que menos amarras estatais podem gerar riqueza aparece em vários lugares do mundo. Pense na Suíça. Lá, o mercado de trabalho é bem mais flexível e não existe uma legislação equivalente à CLT brasileira determinando cada detalhe das relações trabalhistas. Grande parte das condições é negociada entre empresas e trabalhadores. O resultado é uma das maiores rendas per capita do planeta, com produtividade e poder de compra muito superiores aos do brasileiro médio. Entre os países que passaram por uma transformação econômica mais recente, a Estônia também é um exemplo interessante. Depois de décadas sob o planejamento central da União Soviética, o país abriu sua economia, simplificou processos e reduziu bastante a burocracia. Hoje, a Estônia tem um mercado fortemente ligado à tecnologia e aos serviços digitais. Trabalhar e fazer contratos por lá tende a ser mais simples e direto, com menos etapas burocráticas. Para quem defende o trabalho individual e autônomo, é um exemplo de como uma economia mais aberta pode favorecer a prosperidade. A lavagem cerebral promovida por essas políticas, na minha visão, já não convence mais todo mundo. Para muita gente, cumprir regras que parecem exigir mais para proteger projetos governamentais do que o trabalhador é simplesmente perda de tempo. O cidadão começa a buscar mais autonomia, enquanto o governo tenta manter o indivíduo dependente de suas estruturas. Basta olhar para o roubômetro e para os gastos públicos para entender por que tanta gente se revolta com uma classe política que parece viver muito distante da realidade do trabalhador comum. Por isso, incentivo você a estudar ideias de liberdade e educação financeira. Entender o básico de economia já é um primeiro passo para não cair em discursos populistas e para aprender a escolher e administrar a própria carreira com mais independência. O caminho para a verdadeira emancipação tem muito a ver com assumir as rédeas da própria vida e proteger os frutos do seu trabalho do Leviatã. Estuda, cara. Fuja das amarras institucionais e entenda a fundo ferramentas de soberania, como o Bitcoin, que não é apenas uma moeda, é a separação definitiva entre o dinheiro e o Estado, oferecendo uma propriedade inconfiscável e uma porta de saída do curral governamental. A nova alforria não vai vir dos políticos, não vai vir nem de papéis assinados em gabinetes, não. O governo não é o seu senhor. As castas superiores não são seus carrascos e você não é massa populista. Assina você mesmo a sua alforria nas relações de trabalho. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.